Hoje nós vamos conversar sobre uma situação especial, tá? Uma história aí que chegou para a nossa reportagem de uma jovem mamãe, a Natana, que ela mora em Nova Odessa e ela tem um filho com necessidades especiais, que ele é autista e tem também a esquizofrenia associada. Ela vem passando por muitas dificuldades e nós vamos bater um papo daqui a pouquinho com ela. Mas antes de conversarmos, vamos falar um pouquinho sobre o autismo. O autismo, ele não é uma doença, ele é uma condição neurológica diferenciada em que a criança ela é diagnosticada precocemente, a partir dos 3 anos de idade, mas ela desenvolve um comportamento todo peculiar, todo diferente. Geralmente são crianças que se isolam, elas podem apresentar um comportamento agressivo, podem ter uma dificuldade na fala e também, em alguns casos, pode ter o chamado rebaixamento intelectual, a dificuldade de aprendizagem. Mas tudo isso ele pode ser minimizado através da realização de terapias comportamentais, feitas por clínicas especializadas e até mesmo a APAE. Só que tudo isso demanda um custo que para muitas famílias é alto. Então nós vamos conversar hoje com a Natana Kembole, a mamãe do Noah, para conhecer um pouquinho mais sobre a história da família e especialmente deste garoto. Hoje viemos conhecer a história da Natana e do pequeno Noah. Essa criança bonita, né, agitada, alegre, que está passando por um momento todo delicado, né? O Noah, como a Natana, mãe do Noah, vai nos explicar, ele é autista, né, e tem também uma condição associada que é da esquizofrenia. E tudo isso gera uma série de necessidades de cuidados especiais e a gente vai conversar um pouquinho agora para entender melhor essa situação. Tudo bem, Natana? Tudo bem. Conta pra gente um pouquinho da sua vida, do Noah, da família. O Noah com 2 anos, ele começou já a apresentar, fazer alta agressão nele mesmo, né? Ele era uma criança totalmente normal, era uma criança que falava, que comia de tudo e que brincava normalmente, mas de repente ele regrediu, ele parou de comer, ele parou de falar, ele desaprendeu tudo que ele tinha aprendido. E aí a gente começou a perceber os comportamentos estranhos, como ele batia a cabeça na parede, ele abria a cabeça na parede, sangrava, ele ia lá fora, batia a cabeça no portão, ele não dormia, ele não comia, e foi perdendo peso, até que a minha mãe falou que tinha alguma coisa de errada com ele. E eu achando que era coisa de criança, mas a minha mãe falou que não. Aí a gente levou na neuro, tudo. Ele fez vários exames da cabeça também. Um exame constou que uma parte do cérebro dele não tinha ainda desenvolvido totalmente, mas ela falou que aos poucos ia desenvolver. E outros exames deram normal. Aí ela constou como autista, fechou os 2 laudos dele. E depois ela começou a passar remédios controlados. Só que os remédios que ela passou, que foi o Risperidona, ele começou a ter hormônio feminino no corpo. Então ela teve que trocar as medicações dele. E uma medicação é R$ 400, que é o arpejo. E é um vidrinho de 30 ml, não dá muito para um mês, e ele não pode ficar sem, porque ele fica agressivo, ele bate a cabeça na parede, e não é fácil a nossa luta, porque a gente paga aluguel, a gente é sozinha, a gente não tem ninguém, e ele é uma criança assim, que ele tem seletividade alimentar severa, o que ele come eu não tenho condições de ficar comprando, não tenho condições. Na escola ele não tá indo, ele vai de vez em quando porque ele tá muito agitado, eu tenho medo dele agredir outras crianças. E ele usa fralda, porque se ele não usar, ele come as próprias fezes, ele põe a mão no xixi. E assim vai. Não é fácil, é bem difícil. E a gente precisava de ajuda assim, com ele, pelo menos. Na condição dele, do autista, né? Você estava me contando numa outra ocasião que ele foi diagnosticado com autismo nível 2, né? Isso, nível 2. Que seria um autismo moderado. Moderado. No começo ele estava como autista severo, mas por causa das medicações ele deu uma melhorada. E aí foi pro moderado. Ele está podendo fazer as terapias?
Ainda não, porque eu tenho que entrar na justiça para ele conseguir fazer as terapias ainda. Ele ia na paz, só que eu não tenho condições de ficar levando, porque eu não tenho carro e não tenho dinheiro para ficar pagando a condução para estar levando ele. E toda essa condição de dificuldade que você passa, você não tem ninguém aqui em Americana? Não, a gente não tem ninguém. É só eu, minha mãe e as crianças. Você me contava que sua família é originária do Tocantins. Isso, é de Tocantins, a família da minha mãe. Ou seja, vocês têm que se virar totalmente sozinhas aqui. Sim, a gente tem que se virar sozinha. A minha mãe, ela é doente, mas mesmo assim ela faz faxina 3 vezes na semana. De final de semana ela faz limpeza numa chácara. Mas agora, dia 29, ela vai ter que fazer uma cirurgia e ela não vai poder trabalhar mais também, até ela se recuperar. E ela não contribuiu com o INSS, nada, então vai ficar sem renda nenhuma. Porque o único benefício que eu recebo é o Bolsa Família, mas é pouco. Não paga nem a medicação e nem a fralda dele. Então é difícil. E a minha mãe, o que ela ganha é para pagar nosso aluguel. E como que vocês fazem para se virar, né, diante de tanta dificuldade? É fé em Deus e muitas das vezes tem que pedir ajuda para as pessoas, porque não dá. Você saberia dizer aproximadamente para nós, né, quanto que custam os medicamentos, as fraldas, os alimentos especiais que o Noah precisa? Um total fica uns 1.500 que eu gasto com ele por mês, que daria. Porque só de medicação fica 600 e pouquinho, mais ou menos. E nenhuma é fornecida pelo SUS. Você tem que entrar na justiça. E isso sem contar também o transporte que precisaria para levá-lo na PAI. Sim, precisaria do transporte para levá-lo na PAI. E outras coisas assim também. Para ficar levando no médico. Ele precisa também urgente de fisioterapia, porque ele tem um problema nas mãos, que ele atrofia muitos dedos, e agora ele também está com um problema no olho. E eu marquei já, só que está na lista de espera, o oftalmologista, eu tenho que esperar. Criança normal já dá um gasto. Então uma criança especial é a mais, bem a mais. E falando agora um pouquinho do Noah, mas na condição infantil dele, né? Como que ele é no relacionamento com outras crianças? Ele não gosta de ficar perto de outras crianças. Ele não agride, mas ele se fecha. Ele não gosta que outra criança converse com ele, que pegue nele. Mas em relação em casa, ele é bem amoroso, ele abraça, ele beija. Só que com outras crianças na escola, ele é bem fechado. E ele também, eu não sei se ele tá com um pouco de depressão, não sei o que é. Mas tem hora que ele fala que quer morrer, e ele fala que quer morrer, tem hora. E ele não é de falar muito, mas quando ele fala essas palavras. Com 4 anos de idade. 4 anos de idade, ele fala que quer morrer. Você estava falando, né, sobre o arpejo, né, esse medicamento que ajuda aí a controlar para que ele não tenha as crises, né? Sim. Quanto que custa mais ou menos esse remédio? Ele custa R$400. E na falta dele, ele entra em crise. Ele entra em crise. Até com ele mesmo tomando diariamente, ele ainda fica em crise. Não muito. Mas sem ele surta. Porque esse remédio ele é um antipsicótico. Então, sem esse remédio, ele surta. Ele surta. Ele quebra a casa inteira, ele quebra tudo, ele bate a cabeça. Ele tem algum problema do tipo crises convulsivas, alguma coisa? Sim, ele tem também, ele toma Gardenal. Mas a médica nunca soube falar o porquê dessas crises convulsivas. Fez exames, deu tudo normal, mas ele tem. Agora melhorou por causa da medicação, né? Que é o Gardenal, que ele toma 3 vezes por dia. Natana, conte pra gente um pouquinho sobre o Vaquinha, né? Que você desenvolveu aí para buscar, né, um apoio para conseguir aí completar, né, essa necessidade financeira para o tratamento do Noah. A vaquinha foi feita especialmente para ele, porque eu tô desempregada, né? E igual eu falei, a gente paga aluguel, eu tenho mais 2 crianças pequenas. A gente não tem suporte de outras pessoas, é só nós por nós mesmos. Então essa vaquinha seria para estar ajudando ele, né? Com as medicações, o transporte, a alimentação dele, os remédios, que é muito importante, porque no momento ele não recebe também o LOAS, que é o direito dele, né? E as medicações também são todas compradas. Então, quem puder estar ajudando a gente com ele, qualquer valor ajuda. Se quiserem vir na minha casa, conhecer a gente, pode vir também, serão bem-vindos se quiser conhecer ele. E quem tiver também uma oportunidade de emprego para mim, de preferência seria à noite, eu também aceito, porque eu preciso muito. E pelo menos trabalhando à noite, a minha mãe pode dormir com eles, né? Porque de dia é meio
difícil. E é isso, né? Então, reforço aqui o pedido feito pela mamãe Natana. Quem puder colaborar com o NOA, fazer a sua doação de qualquer valor para o endereço que aparece no seu televisor, aí na sua tela. Toda ajuda é bem-vinda e vai contribuir bastante para conseguir garantir, né, os remédios, a alimentação especial, a fralda, enfim, cobrir aí toda a necessidade. E você, empresário de Americana, de Nova Odessa, que tiver uma oportunidade para oferecer a Natana, né, esta jovem mamãe aqui que está precisando bastante de um emprego, entre em contato com ela neste telefone que aparece na sua tela, ou também através das mídias sociais, aí no caso o WhatsApp. Vai ser muito bem-vindo, é uma volta numa recolocação no mercado que vai ajudar bastante a família. Eu sou Danilo Bueno para a Rede Todo Dia.